progressão geométrica. Temos aqui algumas sequências numéricas. Essa primeira sequência aqui formada pelos elementos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. A princípio, nós vamos colocar aqui o nome dos elementos, né? Então, aqui, esse primeiro é o A1, esse aqui é o A2, esse é o A3, em seguida vem o A4, A5, esse aqui é o A6 e esse é o A7. Assim como na PA, né? Esses elementos aqui têm esses nomes aí. Vamos verificar qual é a operação de multiplicação que acontece com o 1 para gerar o 2. E depois com o 2 para gerar o 4. E depois com o 4 para gerar o 8. Então, vamos lá. E assim por diante, né? Vamos lá. Que número que eu multiplico por 1 que vai dar 2? Ah, é o 2. Sim, 1 vezes 2 dá 2. Vamos ver se isso acontece nos demais elementos. Por exemplo, aqui, se eu fizer vezes 2, 2 vezes 2 vai dar 4, que tá aqui, ok. E 4 vezes 2? 8, certo. E 8 vezes 2? 16. E 16 vezes 2? 32. E 32 vezes 2? 64. Então, veja que a operação de multiplicação constante aqui é vezes 2. Como essa sequência aqui, essa progressão é infinita, né? Porque tem reticências, ela não termina aqui, né? A reticências indica que tem mais elementos aí, não sabemos quantos, mas tem mais elementos. Então, é uma sequência infinita. Pelo fato de ser uma constante a multiplicação por 2, nós podemos afirmar que essa sequência é uma progressão geométrica, é uma PG. E esse número que aparece aqui constantemente chama-se razão. É indicado pela letra Q minúscula. Então, a razão da PG, que é o Q, é igual a 2. Isso nós já percebemos, né? E aqui, esses números estão aumentando ou diminuindo? Aumentando, sim. Então, é uma progressão geométrica crescente. Está crescendo, os números estão aumentando. Agora, vamos fazer o caminho inverso. Nós começamos do 1, fomos sentido até o 64, multiplicando. Agora, nós vamos fazer o inverso. Nós vamos sair de 64 e ir sentido até o 1, fazendo a operação inversa. Então, qual que é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, nós vamos dividindo por 2. Então, 64, quando eu divido ele por 2, quanto é que dá? Dá 32, ok. E se eu pegar o 32 e dividir por 2? Vai dar 16. E o 16 dividido por 2? Vai dar o 8. E o 8 dividido por 2? Vai dar o 4. E o 4 dividido por 2? Vai dar 2. E o 2 dividido por 2 vai dar o 1. Então, isso significa dizer que quando eu divido um elemento pelo seu antecessor, eu obtenho o valor da razão. Então, se eu dividir o A7, quem é o antecessor que vem antes do A7? É o A6. Se eu dividir o A7 pelo seu antecessor, eu vou ter a razão igual a 2. Se eu dividir o A6 pelo seu antecessor, que é o A5, dividir um pelo outro, eu vou ter a razão igual a 2. Se eu dividir o A5 pelo seu antecessor, que é o A4, eu vou ter 16 dividido por 8, que vai dar 2. Se eu dividir o A4 pelo seu antecessor, que é o A3, eu vou ter 8 dividido por 4, que dá igual a 2. Se eu dividir o A3 pelo seu antecessor, que é o A2, eu vou ter 4 dividido por 2, que dá 2. E se eu dividir o A2 pelo seu antecessor, que é o A1, eu vou ter 2 dividido por 1, que é igual a 2. Ou seja,
Quando eu divido um elemento pelo seu antecessor, eu obtenho o valor da razão da progressão geométrica. Aqui na próxima sequência, vamos colocar aqui o nome de cada elemento. Então, aqui eu tenho o A1, aqui eu tenho o A2, o A3, A4, A5. E aqui eu tenho reticências. Então, eu tenho 5 elementos aqui nessa sequência, mas ela não termina aqui. Então, ela é uma sequência infinita. Vamos, então, observar aí qual é a multiplicação que está sendo feita de um para o outro. Então, 2 vezes quanto que vai dar 1? Esse é o cálculo que a gente tem que fazer. 2 vezes quanto que vai dar 1? 2 vezes meio. 2 vezes meio dá 1. Vamos ver se isso acontece com os demais. 1 vezes meio. 1 vezes meio dá meio. E meio vezes meio? Meio vezes meio dá 0,25, ok? Ou 25 centésimos, né? E 25 centésimos vezes meio, quanto é que dá? Dá 125 milésimos, ou 0,125. Então, entende-se que daqui para frente, se eu multiplicar por meio, eu vou obter o próximo termo e assim sucessivamente. Por conta dessa constante, que é vezes meio, nós dizemos que essa sequência numérica é uma progressão geométrica e a sua razão Q é igual a meio, que é o número constante que aparece aí. É uma progressão crescente ou decrescente? Esta análise é feita com esses valores aqui da sequência. Os números estão diminuindo, portanto, é uma progressão geométrica decrescente. Vamos fazer o caminho inverso. Então, nós viemos multiplicando do 2 até o 0,125. Agora, nós vamos partir daqui fazendo o inverso da multiplicação, que é a divisão. Divisão por meio, que é o valor do quê? Então, 0,125 dividido por meio vai dar 0,25. 0,25 dividido por meio vai dar meio. Meio dividido por meio vai dar 1. E 1 dividido por meio vai dar 2. Então, caminho inverso, eu obtenho o valor da razão. Como foi dito anteriormente, o elemento dividido pelo seu antecessor vai gerar este número aqui. Próxima sequência, temos aí os números menos 2, menos 2 terços, menos 2 nonos, né? Menos 2 sobre 27, reticências, ou seja, sequência infinita. Vamos colocar os nomes, então, o A1 corresponde ao menos 2, o A2 corresponde a menos 2 terços, o A3 corresponde a menos 2 nonos, o A4 corresponde a menos 2 sobre 27. E assim vai. Vamos aí ver qual é a multiplicação que está acontecendo com o menos 2 para gerar o menos 2 terços. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula da razão. Por quê? Nem sempre é perceptível para o aluno olhar e já identificar qual é o número que está multiplicando. Quando essa dificuldade ocorre, nós vamos recorrer à fórmula. Como nós dissemos anteriormente, a fórmula é o elemento dividido pelo seu antecessor. Então, eu posso pegar esse e dividir por esse, ou esse dividir por esse, ou esse dividido por esse. Sempre o elemento pelo seu antecessor. Nesse caso, eu é que escolho qual elemento eu quero usar. No nosso exemplo, faremos com todos para ilustrar bem o que significa isso. Vamos começar pelo A2 dividido pelo A1. A2 dividido pelo A1. Vamos lá. Quanto equivale o A2? Menos 2 terços. Vamos escrever aqui. Dividido, vou usar esse sinal de divisão, por A1, que é menos 2.
Vamos resolver esta divisão? Lembrando de completar aqui o número com 1 no denominador. Vamos fazer a multiplicação como na regra de 3, sempre começando pelo primeiro número aqui, pelo numerador da primeira fração. Sempre começando pelo numerador da primeira fração. Então, por aqui, vamos multiplicar. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Do outro lado, aqui, nós vamos marcar aqui embaixo. 3 vezes menos 2, menos 6. E aí, então, eu vou ter menos com menos, que é mais 2 sextos. Essa fração, ela é simplificada por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 6 dividido por 2 dá 3. Portanto, o resultado deu 1/3. Esse é o valor do quê? Nós usamos a fórmula da divisão do elemento pelo seu antecessor. Isso é quando queremos saber quanto vale a razão. O quê? Vamos fazer com os demais. Fizemos com o A2 e o A1, que são os primeiros aqui. Agora, nós vamos fazer com o A3 e o seu antecessor, que é o A2. Então, nós vamos dividir A3 por A2. E vamos ficar assim. Quanto equivale o A3? Vamos lá. Menos 2 sobre 9. Vamos escrever. Menos 2 sobre 9 dividido pelo A2. Quanto equivale o A2? Vamos verificar. É menos 2/3. Vamos escrever aqui. Menos 2/3. E aí, nós vamos multiplicar em cruz. Ah, mas é divisão. Por que eu estou multiplicando? Nós não estamos multiplicando esse por esse. Estamos multiplicando em cruz. Então, esta é uma regra para se fazer quando estamos fazendo divisão de frações. Então, vamos multiplicar sempre começando pelo numerador da primeira fração. Então, vamos lá. Menos 2 vezes 3 é menos 6. Sobre, embaixo, aqui é o contrário. 9 vezes menos 2 é menos 18. Então, isso aqui fica menos com menos mais 6 sobre 18. É uma fração que dá para simplificar tudo por 6. 6 dividido por 6 é 1. E 18 dividido por 6 é 3. 1/3 ou mais 1/3, como no primeiro caso, valor de quê? É a constante, é a razão. Ah, mas e se eu quiser aqui dividir a fração por 2? Posso? Pode. Só que o que vai acontecer é que vai gerar uma fração que dá para dividir novamente. E eu tenho sempre que reduzir ao máximo. Então, não importa o método que eu escolho, eu tenho que reduzir ao máximo. Pode ser direto, como eu fiz aqui, ou pode ser em etapas, com números menores. Vamos agora fazer a divisão do A4 pelo seu antecessor, que é o A3. Vamos marcar aqui, A4 sobre A3. Quanto que vale o A4? O A4 é menos 2 sobre 27. Vamos escrever. Dividido pelo A3. Quanto vale o A3? Menos 2 sobre 9. E aí, nós vamos multiplicar em cruz. Começando por este elemento, nós vamos fazer menos 2 vezes 9, que dá menos 18, sobre, embaixo aqui, é o 27 vezes menos 2, que dá menos 54. Vamos começar aqui pelos sinais, menos com menos na divisão é mais. 18 sobre 54, vamos dividir tudo por 18. Pode ser dividido por números menores, como dito anteriormente, desde que se reduza ao máximo. 18 dividido por 18 é 1, e 54 dividido por 18 é 3. Então, o resultado é mais 1/3. Esse é o valor da razão. Então, essa sequência, ela é sim uma progressão geométrica, né? Porque aparece o termo constante aqui, que é a razão, que vale 1/3. Então, esse é o valor da razão, que é igual a 1/3. Agora, a PG é crescente ou decrescente? Bom, a progressão nesse caso,
apesar dos números estarem diminuindo, né? Eles são negativos, todos eles. Então, na verdade, esta PG é crescente. Os números, apesar de serem negativos, eles estão aumentando de um para o outro. Vamos para a fórmula do termo geral da progressão geométrica. Eu tenho aqui a fórmula do termo geral, né? Que é AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Aqui eu tenho o significado de cada termo dessa fórmula. Então, o AN significa o último termo da sequência. É o último número que eu tenho na sequência numérica. Assim como o A1 significa o primeiro número da sequência, é o primeiro termo. O Q é a razão, é a constante de um número para o outro. Elevado, então isso aqui é expoente, tá? É aqui em cima, N menos 1, onde o N significa a quantidade de termos que nós temos na sequência numérica. Lembrando que a fórmula da razão pode ser, né, feita como A2 dividido por A1, ou A3 por A2, ou A4 por A3, ou A5 por A4, que é tudo igual, todos dão o mesmo resultado. Isso aqui indica o elemento dividido pelo seu antecessor, como foi dito anteriormente. Temos aqui uma sequência formada pelos elementos 4, 2, 1, meio, 1/4, 1/8, 1/16. Vamos colocar aqui os nomes? Então, temos o A1, o A2, o A3, A4, A5, A6 e o A7. Veja que essa sequência não tem reticências, então ela termina aqui, né? Ela é uma progressão geométrica finita, ela tem fim, né? Ela tem o começo e o fim termina aqui. Vamos anotar todas as informações aqui da fórmula do termo geral. Então, o primeiro aqui da fórmula é o AN. Vamos identificar aqui quem é o AN. O AN é o último número. Então, olhando aqui, o último número corresponde a 1/16. Observação. O último número é o A7. Então, na verdade, aqui nós vamos escrever como A7 igual a 1/16. Continuando aqui na fórmula, já vimos quanto vale o AN, vamos ver quanto que vale o A1. O A1 é o primeiro termo. Quem que é o primeiro termo aqui? Ah, o primeiro termo é 4. Tá, então A1 igual a 4. E o N? Quem é o N? O N é a quantidade de termos que tem aqui. Quantos números eu tenho aqui? Eu tenho 7 elementos. Então, o N é igual a 7. Falta agora o Q, que tá aqui, que significa razão. Para isso, eu vou pegar qualquer elemento e dividir pelo seu antecessor. Então, eu vou pegar o A2, vou dividir pelo A1. Portanto, eu vou ter A2, corresponde a 2. A1, corresponde a 4. 2/4. Simplificando e dividindo tudo isso por 2, eu vou ter 1/2, ou seja, meio. Então, a razão é igual a 1/2. Trata-se de uma progressão geométrica, vamos anotar aqui, decrescente. Os números estão diminuindo, então ela é decrescente e finita, né? Não tem reticências, ela termina aqui. A fórmula do termo geral da progressão geométrica, ela serve para encontrar qualquer termo na sequência. Isso vai ser visto no próximo vídeo com alguns exercícios de exemplos.